Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à segunda parte de cálculos de produção. Vamos iniciar aí. Então, cálculos de produção. Em toda máquina de fiação, os valores das velocidades são de suma importância para o controle e acompanhamento da produção, pois sem as velocidades angulares e periféricas, é impossível calcular os pinhões ou as engrenagens para ser trocadas, a produção e o rendimento das máquinas, de vez que todo o processo produtivo depende da eficiência dessas duas velocidades. Componentes de transmissão de movimentos, engrenagens e polias, motoras, movidas, intermediárias, cilíndricas, cônicas, helicoidais e roscas sem fim, correntes, correias, variadores de velocidades, mecânicos e eletrônicos. Então, hoje muitos, dependendo da tecnologia da máquina, ela faz automaticamente dependendo da tecnologia ali da máquina, eles fazem automaticamente, certo? Vamos lá, dando continuidade. Só existe relação motor e movida quando uma roda está em movimento a outra. Os conjuntos formados por polias e correias e os formados por engrenagens são responsáveis pela transmissão da velocidade do motor para a máquina. Um exemplo, é uma engrenagem sem fim e coroa, polias com correias, rodas dentadas com correntes, rodas de atrito ou fricção, de engrenagens e polias com corrente. Os conjuntos formados por polias e correias e os formados por engrenagens são responsáveis pela transmissão da velocidade do motor para a máquina. A velocidade dos motores é dada em RPM. Esta sigla quer dizer rotação por minuto. Como o nome já diz, a RPM é o número de voltas completas que um eixo ou uma polia ou engrenagem dá em um minuto. A velocidade fornecida por um conjunto transmissor depende da relação entre o diâmetro das polias, e polias de diâmetro iguais transmitem para a máquina a mesma velocidade, mesma RPM, fornecida pelo motor. Polias de tamanhos diferentes transmitem maior ou menor velocidade para a máquina. Se a polia motora, isto é, a polia que fornece o movimento, é maior que a movida, isso é, aquela que recebe o movimento, a velocidade transmitida para a máquina é maior. Okay? Tem um exemplo aqui do lado, se ela for de mesmo tamanho, mesma velocidade. Dependendo qual que é o tamanho, são velocidades diferentes. A motora e a movida, quando a movida é menor, maior velocidade ou maior RPM. E aqui vice-versa. Quando a movida for maior, menor, o RPM. Existe uma relação matemática que expressa esse fenômeno. Então, RPM motora com RPM movida, menos o D2 movido com D1 motora. Esse é um cálculo para descobrir velocidade, em que RPM1 e RPM2 são os RPM das polias motoras e as movidas respectivamente, é o D2 e D1.
são os diâmetros das polias movidas e motoras. Então, você tem que medir, né, o tamanho da sua engrenagem que você tem lá e aplicar ela ao cálculo. Engrenagem com números diferentes de dentes apresentam mais ou menos RPM, dependendo da relação entre o menor ou o maior número de dentes das engrenagens motoras e movidas. Essa relação também pode ser expressa matematicamente. Esse é o cálculo para diferentes engrenagens com números maiores ou menores de dentes. Vamos dar um exemplo. Montar um esquema de transmissão por correia, sendo que um motor aciona a polia motora. Considerar os seguintes dados: diâmetros da polia 1, diâmetro 2, a rotação e calcular a rotação do eixo 2. Tem um exemplo de um desenho e nós temos a fórmula e o seu valor calculado é em RPMs. Mais um exemplo de cálculo de produção. Para o esquema abaixo, calcule a rotação do eixo 2, 3 e 4. É mais um exemplo, ABC. Para o esquema que os dados citados abaixo, calcule. Então, nós temos RPM do motor, diâmetro 1, Z1, diâmetro Z1, Z3, Z2, Z1, Z2, Z3, Z4. E o número de dentes também. Então, aqui é um exercício para se fazer, né? Então, calcule a rotação do eixo 4, que é o último ali, né, no desenho aplicado. E para obter uma RPM, né, E4 igual a 200, qual é o diâmetro da primeira polia motora que devemos usar? Então, sempre que for, aí eu preciso de mais velocidades, né, mais RPM, né, uma maior, né, produção, né, que se produza mais. Eu vou fazer um cálculo do melhor, né, melhor engrenagem que eu vou usar. Tudo vai de cálculos, né, para aumentar ou diminuir a RPM. Às vezes eu preciso de produção, mas às vezes dependendo de muita velocidade, eu posso ter diversos problemas, né? Pode ser que a matéria-prima que eu esteja usando não seja de qualidade, né? Pode ser uma qualidade média, né? Então, às vezes, com muita velocidade, eu posso ter problemas na minha produção, né? Vou ter que diminuir a velocidade da minha produção para poder rodar a matéria-prima. Ou vice-versa. Poxa, eu tenho uma matéria-prima de alta qualidade, porém estou trabalhando muito lento. Então, eu posso, né, me permite, né, aumentar essa velocidade para mim ter produção também, né, para ter uma produção, né, de uma produtividade, né. Tudo é uma relação, né. Você tem que ver o tipo de matéria-prima que você está trabalhando, se ela é de baixa ou de alta qualidade, e trabalhar em cima de cálculos ali, de engrenagens para aumentar ou diminuir a nossa produção, né? Ou a velocidade de trabalho, né? Automaticamente, né? Você mexendo em velocidade de produção, ou, né, RPM, na verdade,
vai te dizer a tua produção, né? Se vai ser maior ou menor. Para o esquema, os dados citados abaixo, calcule. Então aqui também é um outro cálculo, um outro exemplo, né? Eu vou passando e vocês, se ficarem alguma, vocês vão pausando o vídeo aí de vocês para... Então aqui praticamente é uma engrenagem completa, né? Para o esquema abaixo, calcule RPM dos ventiladores, RPM dos condensadores, limpadores, velocidades de esteiras. Tudo isso tem que estar relacionado. Tu não pode ter uma velocidade maior do que a próxima não permite que aconteça, sabe? Senão, né, não vai dar certo. Tudo é um conjunto. Então, por isso que se tu aumentar o início, você tem que aumentar as outras partes também, né, para dar conta. Senão ele não vai acontecer, né? Vai dar um travamento, ou vai superaquecer ou algo. Então, tudo é um conjunto, certo? Então, tudo tem que ser calculado desde o início, desde o motor, que é o motor que te dá, né? Inicia, então dali até o final, tudo é um conjunto, tudo tem que trabalhar conforme os cálculos que você vai fazer. Não adianta você iniciar muito rápido e no meio do caminho não ter, né, não ser conforme o início que você, né, definiu, ok? Tudo é um conjunto. Então, quando você for mexer, você vai ter que mexer em tudo, do início até o fim. Tudo tem que ter um parâmetro, né, para se trabalhar, né? Parâmetro igual, né? Não pode eu iniciar muito rápido e no meio do caminho não me atender, sabe? Aí vai quebrar, vai dar diversos problemas. Então aqui conforme ali, né? Aqui aos cálculos, né? Que foram realizados. Né? Então, ó, se vocês perceberem a velocidade, né? Inicial, os cálculos de RPMs dos condensadores e os escalonados, né? Para cada cilindro, vocês podem ver, para cada cilindro existe um cálculo, certo? Que sejam compatíveis com todo o projeto, né? Com todo o trabalho. E aqui a velocidade da esteira, que nem solicitado ali no exemplo. Vocês vão pausando o vídeo ali, anotando as fórmulas para indo fazendo os cálculos ali para... Aqui mais um exemplo de cálculo. Uma carga está sendo alimentada com manta NE1, né? E está produzindo fita de título 0130, ou 01 na verdade, né? Sabendo que esse percentual de resíduo é de 8%, qual a estiragem prática corrigida? O EPC. Aqui também tem o cálculo. Um outro exemplo também. Tudo dentro da produção são cálculos, então você tem que fazer o cálculo e a hora que você for na prática, você compara com o cálculo que você fez, se realmente está condizendo. Papel, tudo aceita. O real é um pouco, pode ser que seja um pouco diferente. É que nem eu faço o desenvolvimento de malhas. Tudo é cálculos matemáticos, né? A gente define um tamanho de ponto,
algo assim, fugindo um pouco de matéria de fiação. A gente define, mas por vezes, define uma largura e uma gramatura, mas por vezes lá no real não é o que o cálculo diz. O cálculo te dá um parâmetro, né, de, de uma ideia de como vai ficar, sabe? Mas no real pode ser que né, não aconteça. Ele não sai muito fora, né? Não é aquela coisa assim, eu calculei 10, vai sair 100. Não, aí tá, tem alguma coisa errada no cálculo, ou tem alguma coisa errada na máquina. Sim, não, eu calculei 10, deu 11, 12, 9, 8, sei lá, algo assim. Não foge muito do que você, do cálculo que você realizou. Fugindo do assunto, voltando novamente para o assunto, né? Aqui é um cálculo de reunideira, né? Todos eles vão ter cálculos, sabe? Tudo dentro de uma fiação ou toda cadeia produtiva têxtil, tudo tem cálculos. Que também são dados de reunideiras. Eu lembro quando eu fazia o técnico têxtil, quando eu iniciei, era folhas, páginas, chegava até 2, 3 páginas só de cálculos de produção. É uma aula bem mais chata, assim, né? Porque é muito maçã, é muito cálculo, muito contas matemáticas, né? Para chegar ao resultado, né? Final, assim. E por vezes, assim, enquanto faz por partes, beleza. Aí no final tu tem que fazer uma junção de tudo isso ali para ver se realmente, né, vai ser eficiente a tua produção, né? Vai ter produtividade, né? Se vai ter uma produção top, sabe assim, sabe? Se errar um cálculo, um número ali no meio do caminho, nossa, aquelas 3 páginas tu tem que ficar voltando para ver onde que tu errou, o número que tu errou para acertar. A partir dali, foi lá no metade do caminho. Daquela metade do caminho tu tem que acertar a outra metade, sabe? Até o final. E torcer para dar certo. Tá mais aqui no meio aqui. Ó, cálculo de reunideira ainda. Com exemplos ali, né, de engrenagens para se alterar ou se ajustar, ou, né, para atender uma melhor produtividade dentro da sua empresa. É aqui mesmo. Finalzinho aqui no cantinho ali mesmo. Aqui é um cálculo de maçaroqueira. Né? Vocês perceberem ali, ó, tem diversos cálculos, né, de velocidade de entrada, velocidade de saída, trem de estiragem. Tudo é cálculo dentro de uma fiação. Não só dentro da fiação, né? Como eu já falei, dentro de uma cadeia de produção têxtil. Ó, vocês perceberem, ó, primeira, a segunda página ainda continua. Só olha, pensa no tamanho dos cálculos já, né? Desenhos, né? Tudo precisa ser observado. Continua. Só da maçaroqueira.
calcular a estiragem teórica, depois real. Isso é que nem eu falei, ó. Calcula primeiro a teórica, depois a real. Tá? Para ver se realmente aquilo que você calculou vai sair lá na produção. Às vezes tem que fazer pequenos ajustes, sabe? Sei lá, aumenta um dente, diminui um pouco, né? Velocidade de entrada, velocidade de saída, tem todos, quantidade de dentes, né? O vídeo ali vocês vão pausando e vão, né, descrevendo depois, né, no material de vocês ali, e vão treinando, vão dando, né, formulando exemplos ali. Comparem lá, né, não sei se vocês trabalham já né, dentro de uma fiação ou dentro da cadeia têxtil, né, a princípio aqui, né, fiação, considerando, né, então vão, né, se permitirem você de abrir a máquina, fazer uma medição de polia ou algo assim, ou, né, vai lá na produção, faz uma medição de RPMs para ver, né, como que está realmente, se realmente está acontecendo, né. Às vezes ali a fiação, para não parar a produção, né, o pessoal não presta muita atenção nisso aqui. Mas às vezes parar, sei lá, uma hora, né, dependendo do tempo de manutenção, o que você vai se alterar também, você ganha muita produção, sabe? Às vezes você troca só uma engrenagem, ganha muita produção, sabe? E às vezes as empresas não prestam muita atenção nisso, vão trabalhando. Às vezes final de mês, que era para tu faturar, né, ter, sei lá, 500 toneladas, você chegou só com, sei lá, 400, vou dizer assim, né, 100 toneladas a menos. Poxa, mas não pode. Eu tinha projetado 500 toneladas esse mês, mas só deu 400. Às vezes é um detalhe, né, que faz toda a diferença, sabe? Chegamos ao fim da aula. Vocês vão pausando lá, vão, né, pegando as fórmulas ali, descrevendo no material de vocês lá. Aí é com vocês ali, tá, pessoal? Ó, atualmente as máquinas fornecem muitos dados de produção, porém é importante saber o significado de cada movimento de uma máquina, bem como fazer as devidas ajustagens, né, no dia a dia de uma fábrica. É imprescindível acompanhar a eficiência, desperdício, qualidades e rupturas e desempenho das máquinas. Para a situação de aprendizagem da turma, será necessário apresentar o desperdício total do setor, eficiência média dos filatórios, quilos de fios produzidos, de acordo com a eficiência média, né, título de fio produzido, horas trabalhadas no mês, e visto, né, foi visto nesse capítulo. Aqui tem um outro cálculozinho ali de produção quilo barra dia, né, que são velocidades, metros, minutos, vezes a constante, né, NE no caso aqui, 60 minutos, que é uma hora, 24 horas, né, se a sua empresa trabalhar em 3 turnos, geralmente eles botam 24 horas, né, mas não chega, tem que tirar ali, né? A não ser que são aquelas trocas, às vezes tem empresas que para todo mundo, é uma hora parado, então não dá 24, dá menos. Mas enfim, o cálculo em si é em cima de um dia, né? Um dia completo. Usos e eficiências, a título do fio vezes 1000. Então pessoal, aqui é que nem eu falei, ó, né? No dia a dia de uma fábrica, né, acompanhar eficiência, desperdício e qualidade. Então tudo isso você tem que acompanhar, né, fazer esse acompanhamento e definir as suas, né, os seus métodos, onde você quer chegar, né, o quanto você quer produzir, o quanto o seu material, sua matéria-prima, né, pode também, né, aceita, né, esses ajustes, essas velocidades maiores, assim. É tudo através de cálculo e acompanhamento real, né?
Teórico, né? Papel, que nem eu digo, tudo aceita. Teórico é um pouco diferente. Ok, gente? Valeu, um abraço. E a próxima aula eu vou falar de qualidade. Aí a gente finaliza toda a parte de fiação têxtil, de uma cadeia têxtil, né? E a parte de fiação, né? Ok? Valeu!